Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um Nosso Olhar aqui na Ubra TV, todo domingo a partir das 8 da noite. E eu sou a Juju Macena e tô sempre com esse time maravilhoso. Sabrina, tudo bem, Sabrina? Tudo bem, olá a todos. Bruna. Olá, Juju. Oi, gurias. Oi, pessoal. Muito boa noite pra vocês. E Milena. Olá, muito time feliz de estar de novo aqui. Completo, né? Mas o seguinte, gente, hoje a gente vai falar sobre mulheres na comunicação. Esse é o nosso tema escolhido. Não por acaso, estamos num lugar muito especial para todas nós, né? Que é o estúdio da Mix, onde eu, Bruna e Milena fazemos o cafezinho. A Sabrina já fica no outro estúdio, né, que a gente tem lá no Pontal, em Porto Alegre, apresentando também o Jornal da Mix, logo cedinho, né? A Sabrina abre a rádio, a gente vem pra animar o meio-dia e assim vai. Isso. Mas assim, eu até trouxe alguns dados, porque no Rio Grande do Sul, cerca de 62% das pessoas, né, que cursam da comunicação ali, jornalismo e também relações públicas são mulheres, né? A gente tem uma presença feminina muito grande. Mas essa presença, ela ainda não é refletida da mesma forma nos cargos de chefia, né? Então, apesar de a gente ter muitas mulheres na comunicação, a gente ainda tem, pro número grande que tem, né, comparado aos homens, poucas mulheres coordenando equipes, né? E eu acho que isso é uma coisa que tá mudando, a gente sabe que tem muito ainda a ser feito e a gente tem, eu acho que todo mundo, não só mulheres, mas todo mundo tem na memória alguma grande comunicadora, não só do estado, mas brasileira, que fez alguma diferença, né? A gente pode falar, sei lá, de Hebe Camargo, Marília Gabriela, né? A Glória Maria, que foram mulheres que fizeram não só o seu papel na comunicação, mas como ainda tiveram um destaque, né? Puderam, assim, fazer um trabalho diferente. E servir de referência, né, Juju, pra quem veio depois. E não só, exatamente, não só pra quem é da mesma geração que elas, mas eu acho que são mulheres que, apesar... Poxa, a Glória Maria nos deixou, né, faz algum tempo, mas ela continua sendo uma referência para muita gente, né, para muitas mulheres, assim. Eu gosto muito também da Astrid Fontinelli, que agora deixou o Saia Justa, mas que também por muito tempo comandou o programa, né, que deu uma representatividade. Querendo ou não, a gente pode dizer que a gente tem uma inspiração, né, em trazer esse bate-papo gostoso entre mulheres, né, falando de assuntos sérios, falando de assuntos mais leves. E eu quero saber de vocês, assim, vocês têm pessoas que vocês guardam na memória, que sempre, quando fala, assim, referência de mulher na comunicação, em quem que vocês pensam, assim? Tem alguma? Sabe que essa semana, olha aí, eu tava pensando na Glória Maria, mas agora que eu tô mais na parte de jornalismo, né, fazendo bastante reportagem, e eu sempre lembro das reportagens marcantes que tiveram, que a Glória Maria fez, né, que marcaram porque ela sempre viveu as pautas que ela estava fazendo, né, ela viveu aquilo e marcou muito o estilo, né, de reportagem, né, o estilo de jornalismo da Glória Maria. E eu hoje me vejo no perfil dela. Então ela hoje, estava pensando, essa semana é uma inspiração para mim, porque eu gosto de mostrar para as pessoas que estão nos assistindo eu vivendo aquela pauta. Um lado mais Milena, né? Seria até mais extrovertido, claro. Pautas mais extrovertidas, né? Pautas que são divertidas, mas vivendo aquilo. Tem ela, não sei se todo mundo lembra, ela andando de montanha-russa. Eu lembro de uma pauta que eu era muito pequena e me marcou muito, que ela tava entre dois balões de ar e ela andava numa passarela
assim, de um balão para outro no ar, entendeu? Ela fazia coisas muito radicais também, né? Enfim, ela... Falando dela, assim, já é radical o espaço que ela ocupou em termos de representatividade, né? Como uma mulher negra que consegue estar num momento histórico que não se tinha quase mulheres dentro do jornalismo televisivo nacional e ainda uma mulher preta. Então, e ela falava sobre isso, né? Ela contou, quando fica mais fácil, quando ela mesma já tinha o seu próprio olhar histórico, assim. Mas eu confesso que não... Meu trabalho, eu nunca fiquei assim, referenciando muito. Mas o que me vem quando pergunta sobre referências femininas são duas mulheres com as quais eu trabalhei, com estilos completamente diferentes e que foram abertura de mercado para o Rio Grande do Sul. Uma delas é porque a minha monografia de fim de curso de jornalismo tinha a ver com TV. Que era a TV Difusora, que foi a primeira TV... era uma TV católica, que era dos Capuchinhos, e virou a TV Difusora, que é a primeira a fazer transmissão colorida no Rio Grande do Sul, né, no país. E daí, então, duas mulheres faziam jornalismo ali, e uma delas era Ana Amélia Lemos, e eu a entrevistei para minha monografia, e ela contava de que ela usava óculos, sem precisar. Porque a mulher não tinha credibilidade para estar nesse espaço do jornalismo. Nossa. Então, para passar uma seriedade, uma confiança, né, para os telespectadores, então usava-se, digamos assim, até se envelhecia para poder ter essa autoridade em termos de não notícia. era moda. Hoje é lindo, né? Vários formatos de óculos. Não Na época tinha era essa realmente variedade. para ficar mais velha, né? Isso. A questão de cabelo ser mais curto, para passar... Tinham várias coisas, padrão, né? Isso. Foi uma mulher que acompanhei, depois eu vinha a trabalhar diretamente com ela e independente, porque também depois se tornou uma senadora, né? Independente da linha política, das pessoas que nos assistem, nos escutam, gostem ou não gostem, ela tinha uma mulher extremamente inteligente que eu acompanhei como produtora do programa que ela apresentava e quando fui fazer programas no interior, ela discursando, era uma coisa fora de série, era tudo de improviso, assim. Então era alguém que eu dizia, inalcançável, não tem um pensamento organizado como esse. E a outra mulher que eu penso na questão da comunicação, que também é abertura de mercado gaúcho, que é a Tânia Carvalho, que é um estilo completamente diferente, de uma ousadia disruptiva, e ainda é. E talvez uma influência que ela tem é isso aqui, que a Tânia estava sempre dando dica de livro, né? E sempre com livro a tiracolo. Eu acho que isso também eu fui pegando sem nem perceber. Mas são duas mulheres que me vêm direto, até porque são nossas aqui, né? E fizeram essa abertura de mercado. Incrível. E sabe que tu estava falando, desculpa, Bruna, antes de tu falar da tua, tu estava falando da Glória Maria e tu comentou isso sobre a Ana Amélia, dos óculos. E a Glória Maria foi uma mulher que ela sofreu muito com o machismo também, racismo, durante a carreira dela, né? Porque ela era sempre... Qual a idade da Glória Maria? Tudo que... A mulher viajando o mundo, fazendo um monte de matéria incrível, entrando em tribo que nunca ninguém tinha entrado, e não sei o que, aí o pessoal se importava com a idade, com se ela era bonita, se ela era feia, se ela era... Não, sobre isso não é uma coisa que era, né? É uma coisa que sim. Eu e um grupo de amigas que é jornalistas, e temos um grupo de WhatsApp, assim, estávamos discutindo nas últimas semanas, teve um podcast de uma emissora aqui de Porto Alegre, 4 mulheres debatendo num podcast sobre representatividade política, né? Espaços nas câmaras, prefeituras, lei de cotas, e os comentários de um trecho que foi colocado no Instagram era: vai pentear esse cabelo. Meu Deus. Saiu de casa sem pentear o cabelo. Aí é frustrante, assim. Nossa. Então, assim, a gente sabe que existe uma longa jornada e não é só a questão do masculino respeitar o feminino, mas o feminino respeitar o feminino. Até pelo fato de saber, olha, gente, tem horas que uma comunicadora sai de casa correndo. E é estranho quando tu vê uma mulher comentando isso. É pior ainda. Só à frente, entendeu? Sim. Assim, Mas a gente falou isso, acho que no primeiro programa, eu até comentei sobre isso, que sim, ainda as mulheres ainda criticam muito mulheres que aparecem, sabe? Que se destacam por alguma... Que trabalham com a sua imagem política, de alguma forma, pode né? ser jornalista, que apareçam, sabe? E tem muita crítica, se a gente for ler os comentários em Instagram e em outras redes sociais, a maioria dos comentários são de mulheres. E comentários que falando de alguma coisa física da outra mulher. Isso que, para mim, a gente chama ainda mais tem atenção, que evoluir. né? Não, a gente tem que evoluir muito mais. Muito. E eu só voltando que eu...
recapitulando que no primeiro episódio nosso, eu falei sobre isso, que eu estou me desconstruindo nos últimos 5 anos. E quando eu percebi que eu vi uma posse de uma mulher vereadora de outro estado mostrando seus peitos, na hora eu pensei, que é isso? E eu consegui naquele momento, só um pouquinho, Milena, para tudo, ela venceu pelos votos, ela está lá feliz da vida, no melhor momento dela. Eu tô preocupada com os peitos dela aparecendo ou não. É decote, tá? O decote. Pra quem não viu, né? Decote. Aí eu acho que ia chamar um pouco assim. Não, ela estava... Era o decote. Mas é por isso... Mas ali, na hora, eu me assustei com a minha reação. Claro. E ali comecei a perceber mais os meus pensamentos. Né? A Sabrina falou da referência dela, de pessoas próximas. Trazer as minhas duas referências também que eu tenho. Cristiane Finger, né? Cristiane Finger, que é uma apresentadora maravilhosa, que era do SBT, que é professora, era até então professora da PUC, foi também, participou da minha orientação. Eu achava ela muito generosa. O que me chamava a atenção nela não era só o talento dela em frente às câmeras, mas ela era aquela coisa tradicional do cabelo, o que o jornalismo pedia naquela época que ela era âncora. Mas era também, gurias, a generosidade dela enquanto profissional. Bom, ela foi ser professora, né? Então ela foi querer ensinar. Então eu tenho muito ela como referência, assim, eu acho ela uma super profissional. E a outra é até agora, a Milena falou da desconstrução, é uma apresentadora que foi anos apresentadora do SBT, fez parte da minha infância, que é a Eliana, e que agora também falou que tá se redescobrindo, tá no Saia Justa, tá se permitindo explorar outras coisas. Então eu também tenho ela como referência, não só por ela ter feito parte da minha infância, por eu assistir Bom Dia e Companhia e Melocotom e toda aquela coisa, mas por eu achar tão bacana que ela agora, acho que ela tem 50, né? Eu ia dizer, ela fez 50 anos que ela podia pensar, não, pendurar a chuteira, como a gente diz, não, vou ficar aqui na minha. Já tá rica mesmo, vou né? trabalhar só na rede social. Não, ela foi para uma emissora e foi querer, e se propôs a fazer algo diferente. Claro. Quer dizer, também se desconstruir num programa feito por mulheres, que vai falar de uma outra maneira. Então, eu acho ela muito bacana e ela também me inspira. E essas profissionais me inspiram por ser quem elas são. Eu acho que a gente também, e vocês também são inspiração para mim, para outras mulheres. A gente tende a querer pegar alguém que tá, né, no hype, tá no topo. Mas eu acho que a gente se inspirar em pessoas que estão próximas a nós, por quê? Porque a gente conhece essas pessoas, a gente convive com elas, a gente sabe se elas são de verdade ou não. Então, a gente também se inspirar na nossa comunidade, no nosso meio, em mulheres que a gente vê que fazem a diferença e que conquistaram esse espaço por ser quem elas são. Que eu acho que é o que a gente tá vendo aqui. A Juju conquistou o espaço dela, na época, em outros lugares que ela trabalhou e agora na Mix, por ser quem ela é. Pela essência que ela carrega. A Milena também, a Sabrina também. Então, acho que isso é bacana. A Bruna também. Um pingo assim, não é divergência, mas assim, na verdade, eu acredito que esse espaço de estarmos falando e dizendo, ok, o cabelo um pouco desarrumado, é extremamente recente também. Não é à toa que agora... Sim, do que a gente estava falando, né? Porque assim, eu sou um pouco mais velha que você, um pouco, né? Mas estou mais perto da Eliana ali, né? 46, indo para os 50. E eu peguei um estilo de televisão completamente diferente do que se tem hoje. Então, o que quebrou um tanto isso foi a questão das redes sociais que entraram. E aí a gente está falando o quê? De uma década e meia de boom, né? Claro, já existiam enquanto tecnologia, mas de tomar a massa é coisa de uma década, digamos assim. A gente está na mão de todo mundo. A TV que eu fiz, quando eu fazia TV Com, por exemplo, o RBS era extremamente engessada. Está aqui o Lúcio na nossa produção para confirmar. Beijos. É terninho, é o brinco no lugar, com o figurinista dizendo de onde tu tiraste este brinco. Deu, ai, da caixinha. A unha não pode tal cor. O cabelo curto, né? O cabelo... E o comentário assim, não, teu cabelo, no outro dia, assim, um feedback, teu cabelo estava mal dividido naquele momento. Então, assim, de um engessamento. Isso afastava muito o público, grande. não, Sabrina? Não sei, porque o público já estava afastado. A gente não tinha a relação que a gente tem hoje. A gente está, nesse momento, muito acostumado. A gente está fazendo e está chegando a informação. E o pessoal já reagindo ao que a gente está fazendo. Mas a rádio que eu fiz era fax, né? Telefone, não faz tanto tempo. Mas então, já era distante essa relação. A gente fazia, depois o que a gente tinha de feedback era o Ibope. Não tinha um retorno imediato do público, né? Então, essa espontaneidade, as pessoas com uma roupa mais tranquila, tanto que quando eu comecei a fazer um podcast 5 anos atrás, quando eu ia fazer com imagem, eu já botava minha mãozinha aqui, né?
Eu disse, não precisa mais ser assim, relaxa. Calma. Mas até pouco tempo era este o formato, a gente nem questionava. Claro. Porque não tinha modelo. E daí o público também era aquilo que estava acostumado a ver. Estava acostumado. Se tu fizesse diferente, era muito chocante. É. Agora não, a gente pode ser quem é. Então, por isso eu acho que surgem mais... Ainda bem. Não, né? e isso que tu Ainda disse, bem. Sabrina, de assim, tu foi ver o recorte, né, do podcast, era, esse cabelo, isso e aquilo, tu comentou também, Mi. Eu acho que tem a questão de... Aí a gente vê a importância de poder ter programas como esse, que são mulheres, porque assim, a gente sempre viu homens, às vezes, desgrenhados, com a camisa amassada, fazendo externa, e isso eu nunca vi virar uma pauta. Agora, se a mulher aparece com um fio de cabelo fora, geralmente vira pauta, né? Pra audiência, assim, pra quem tá assistindo. Então, eu acho que quando a gente abre pra um programa feminino, né, de opinião, a gente tá... Olha que horrível que eu vou falar, mas humanizando essas mulheres que estão ali sendo vistas e sempre cobradas pelas suas imagens, por estarem perfeitas, porque tinha aquilo muito que se fazia com a atriz. Eu lembro de uma coisa que aconteceu com a Juliana Paz, quando ela saiu na Playboy. E vazaram Nem as sabia que ela fotos tinha dela. E faz, Perdeu sei lá, essa edição. 15 anos, 20. E ela soltaram as fotos dela sem retoque. E ela tinha celulite, né? Ela é uma pessoa, uma mulher normal. Sim, é uma pessoa normal. Assim como todas Se nós. ela não tivesse, seria estranho, né? Exato. Ela era de outro planeta. E foi um escândalo, assim. Eu vi ela falando muito tempo depois, assim, tipo, acabaram com a mulher, entendeu? Porque... Gente, Beth Faria saindo do mar do Rio de Janeiro com 80 anos de idade foi matéria de revista. Olha dizendo, isso. Não, o corpo... 80 anos não pode Tu quer ter criticar problema. o corpo. Então vamos viver todo mundo dentro do filtro, né? Sim. Aliás, que essa é uma outra pauta que a gente pode trazer um dia, que é as pessoas indo a consultórios cirúrgicos Com para certeza. viver o filtro. Isso gera sofrimento, assim. Muito. Né? Outra pauta, questão de saúde mental. Pessoal querendo o nariz do TikTok. E entendeu? cada vez mais jovem, né? Exatamente. A Exatamente. gurizadinha Uma super distorção de jovem. imagem. É. E é isso mesmo, né? Eu até tava vendo alguém falando de tipo, gente, as pessoas não são o que tu enxerga nos stories do Instagram, o que tu enxerga Aquilo é com um os recorte, filtros, né? Um recorte É. da parte que ela quer que... Tu sabe que eu tenho... E filtradinho como tu quer. Eu tenho até feito, assim, um exercício, porque eu gosto de usar um filtrinho, até porque a gente tá sempre correndo. Sim. Então é legal tu usar um filtrinho ali pra dar uma Sempre ajudinha. da maquiagem. É, na Mas que são olheira. super básico, que eles sabe? só passam... Isso. Não dá cílio, não dá bocão. nada. Não, Tem só... O Paris. filtro ali O Paris. Não, O Paris. Padre Patrick. Padre Patrick, sabe aquele padre Não, que compra ai, sei, maquiagem? tem o filtro dele. Tem o O filtro. filtro dele é ótimo, é super suave. É isso. Natural, Me manda depois. assim. Mas eu Tira tenho aquela feito coisa. esse exercício, assim, de às vezes, hoje eu não vou botar filtro, porque, tipo, eu já tô maquiada, que palhaçada é essa? Eu sou assim, sabe? Falando consigo mesmo, tá? É, Juju, falando não, pra Juju. mim, exatamente, sabe? Porque, no fim, a gente fala muito sobre isso, mas a gente acaba... Como a gente tem um espaço de uma representatividade, querendo Sim. ou não, a gente precisa dar um exemplo, assim, também, eu acho, sabe? Eu penso muito sobre isso, assim, sobre... eu tenho uma parte de um público um pouco mais jovem, apesar do meu público, a maioria ser mais adulto. Só que eu me preocupo muito com essa gurizada mais nova, sabe? De pensar, tipo, gente, eu não quero que vocês cresçam com a pressão que eu cresci estética, né? Porque eu que fui adolescente nos anos 2000, gente, da calça de 2 dedos, a cintura, né? O cos da calça de 2 dedos, era muito complicado. Tu tinha que ser muito magro, tu tinha que caber em roupas absurdas, que deformaram o corpo, e a gente sabe, a nossa avó dizia que deformava, e deformava mesmo, a cintura baixíssima, né? O cabelo tinha que ser lisíssimo, tinha toda aquela coisa, assim. Então, eu penso muito sobre isso, sabe? Porque eu acho que nas outras gerações, a gente sempre foi acostumado a, tipo, tu tem que ser muito magra, então eu vou cobrar das outras mulheres esse posicionamento também, e é assim que a gente vai normalizando as coisas, né? Muito da moda se dita pela comunicação, né? Exatamente, né? E eu acho que agora tem isso, não é à toa que, assim, ainda muito devagar, mas a gente já consegue ver na televisão, nas passarelas de semanas de moda, mulheres fugindo do padrão estipulado pela sociedade de magreza absurda, né? De branquitude, de tudo. Um exemplo que eu acompanho Gente, me deu um branco. Acontece. Dá pistas que a gente completa. As lacunas. Mas que tá agora com
Meu Deus, vai. Vamos, Vai, segue, tem eu vou certeza lembrar. que quer dar uma pista? Aham. Com o sambista. A Paola Oliveira. Paola, eu ia dizer Paula, daí me travou. Sim, é que a gente vem, a gente vem. Paula Oliveira, a gente já sabia que era Paula. Eu ia dizer Paula. A Não tem Paola problema, Oliveira que pega. ela tá puxando isso. É verdade. Nas redes sociais dela. Ela tá postando foto do jeito que ela é, de propósito, até é meio chocante um pouco, assim. Mas ela tá... Por quê? Porque é uma mulher que a gente acompanha há muito tempo na TV e sempre foi mostrada como sendo perfeita, E sim, né? sexual, assim. Exatamente. E ela tá mostrando que E agora a ela tá fazendo até perfeição de tem a propósito, imperfeição, né? sabe? Eu acho que ela, perto, sei lá, de outras novelas, ela de repente tá com peso acima hoje comparada a ela mesma, não tô dizendo Sim. acima. E ela tá feliz da vida e se adorando, sabe? E não está ligando para o que estão falando. E acho que tem uma questão de maturidade aí também. Também. Assim, que eu acho que adolescente fica mais suscetível ao opinião. Com certeza. E quando Sim. a gente chega numa certa idade, Eu acho que pode Em ser todas isso. as áreas, não só em relação à beleza, mas em tudo eu acho. Isso que a Sabrina falou é bem importante. Mas ela é uma mulher de 40 e Eu poucos, acho que ela né? não tem ainda 40, É? eu acho. Ela deve estar ali circulando, Mas né? eu notei muita maturidade dela. Isso dá um alívio pra nós mulheres normais, sabe? E eu gosto de ver assim que ela e ela não tá mais botando filtro em nada. Nada. Nenhuma E edição. assim, a gente também tem que, acho que como a Ju estava colocando, a gente também vê, qual é o problema de colocar filtro, né? Senão a gente vai parecer que a gente está condenando, Sim. assim, Não, qualquer não é isso. Até porque em alguns momentos a gente pode usa. comer. Pensa eu acordando às 4h30 da manhã pra fazer um jornal. Eu não tenho coragem de cara lavada, porque assim, Sim. gente... Não, com isso faz parte do maquiagem já autocuidado é difícil também, pra né, quem acompanha Sabrina? Isso faz parte do autocuidado. Eu acho que a Sabrina, psicóloga, pode complementar, mas é um autocuidado também. Acho que a mulher querer ficar bonita, se sentir bonita, primeiro pra ela. As pessoas podem pensar, é só pros outros, eu tô me maquiando pro outro, pro que o outro vai pensar. Não, é pra ela mesma, é pra ela se sentir bem, que nem a Sabrina Acho falou. que esse é o parâmetro. Esse é o parâmetro. É o da escolha. Eu Exatamente. tô fazendo isso porque eu Fazendo quero isso ou porque eu preciso? Fazendo isso pra Com si sofrimento, primeiro. sem sofrimento. Pra si primeiro. E ficando bem pra si, vai transbordar pros outros. Inclusive, que tu falou até a questão do filtro, daqui a pouco é pra ela mesmo. Às vezes tá num dia com baixa autoestima, e daí tu faz uma foto tua ali, uma selfie, e tu coloca um filtro pra ti mesmo, já mudou o teu dia, sabe? Tá tudo certo, né? Exato. Sabe que eu tenho isso com batom vermelho. Às vezes eu tô me sentindo assim, ai, toda errada, não sei o que eu vou fazer. Daí eu boto um batom vermelho e eu tô pronta. Sabe? A gente É muito engraçado. busca se eu boto coisas, um batom né? vermelho, eu saio correndo. Porque eu já acho que eu sou muito bocão. Eu ia dizer, Não se sei eu usar. boto, gente, você... Tu vê, Eu tô mas de eu batom tinha... vermelho pra apresentar o Conexão, inclusive, Olha aí, que a ó. gente vai fazer em seguidinha depois da gravação. E o batom vermelho, que é um Usaria, símbolo Sabrina, de um muita tempo coisa, atrás, né? esse batom pra apresentar? Eu nunca usei nem pra festa, nem pra não sei Viu? usar. A gente tá rompendo um paradigma mesmo. Não sei de usar. acordo E é com aqui. pra mim, Eu assim, acho minha mãe lindo usava, acho olhar lindo, exatamente. vocês duas, né? Eu acho Eu lindo. que não sei. Em mim eu me assusto Claro, mas mesmo. Já botei, Aham. mas tirei correndo. Mas eu E demorei pra me acostumar eu não sei se a eu usar acho o batom feio, vermelho. Não sei, ou é costume, mas É me costume, assusta. às vezes. E o batom vermelho, assim, na nossa geração, ele sempre foi uma coisa meio, batom vermelho, coisa de isso, É o daquilo. vermelho, né? É. Relacionado ao sexy, talvez, né? Não- Exatamente, não necessariamente, né? Enfim, e eu comecei, porque quando eu comecei a trabalhar com moda, eu comecei a entender o que era o batom vermelho, ele tem uma representatividade, assim. E daí eu pensei, cara, eu quero usar batom vermelho. E eu lembro que eu botava e eu me sentia uma palhaça, assim. Eu pensava, não é isso, mas por que não é isso? Por que eu sinto assim, sabe? Por que é ruim chamar atenção? Tanto, né? Porque a gente tem um pouco disso. Por exemplo, assim, uma outra coisa, a gente acabou fugindo muito do tema, mas enfim, que eu sempre tive peito grande. E eu sempre escondi. Porque eu me sentia mal, assim, de chamar a atenção com aquilo, sabe? Tipo, seja porque tu pega alguém olhando, seja porque já falam, é uma coisa que as pessoas, né? Então, assim, às vezes a gente precisa trabalhar muito isso e entender o porquê que a gente tem essas barreiras, sabe? Claro, às vezes é uma questão de gosto, tipo, acho que não combina comigo, tá tudo bem. Mas às vezes o porquê, será que não é alguma coisa que foi nos colocada na cabeça, sabe? Que a gente nem sabe por que a gente tem esse... Tem coisas que a gente reage à sociedade em que vive. Assim. Exato. Eu fico pensando, enquanto adolescente, vai caminhar na rua e ouve uma piadinha, ouve uma frase, tu
te encolhe até para te proteger, assim, porque de uma certa forma tu te sente ameaçada, né? Então, quando adolescente, eu acho que a gente fica mais vulnerável a isso. E que bom quando a gente tem espaço para falar em casa, para um pai, para uma mãe, ou para alguém mais maduro, que possa dizer, olha aqui, isso é um problema da pessoa que falou, não é um problema teu. E que a gente consiga trazer isso. Mas, em geral, a gente acaba descobrindo isso com o tempo. Né? Mas é porque também vem muito, né, Sabrina, daquela coisa que a gente foi... parece que quando a gente passava num lugar e um homem mexia, falava alguma besteira, por muito tempo era tipo, tá, mas olha o tamanho da tua saia, olha o teu decote, olha isso, olha aquilo, né? A gente teve que, na verdade, reeducar esses homens para que eles entendessem que... e ainda é uma coisa, eu acho que a gente vai muito devagar e que ainda é uma conquista de fato a ser feita, que é a roupa não é um convite para nada, né? A roupa da mulher não é um convite para nada. E é ainda uma coisa que precisa ser muito, infelizmente, mas eu sei que já melhorou muito, batido nessa tecla, né? Não é um convite para uma piadinha, para enfim, para um comentário, para um assédio, né? Não é isso, sim. Então eu acho que isso que acontece, a gente tá conseguindo melhorar, tanto que eu tenho certeza que o teu filho, né? O Theo ainda é pequenininho, mas tu tem as meninas, ele com certeza não vai olhando, passar por uma mulher na rua de mini saia e falar alguma besteira. Sim. Porque ele já sabe, né? Não, já é outra criação que a gente foi. Mas falando eu sempre fui muito discreta com roupa, porque eu nunca quis aparecer, sabe? Sim. Porque eu falei também, voltando ainda, o que eu falei no primeiro programa, eu com 12 anos já tinha um corpão. Então, a gente é muito imaturo, uma criança ainda com um corpão de mulher. E chamando a atenção de homens. Homens, não tô falando de jovens, né? De adolescentes, e é horrível. Então, eu tenho essa lembrança, assim. Então, eu sempre me tapei também. Eu usava calça muito de clássico. tectel, aquelas largas, pra não olhar as minhas pernas e a minha bunda, que era... Sim, porque tu já tava com um corpo de mulher. Né? Então, isso aí sempre me moldou de roupa mais discreta. Sabe? Sim. Eu acho que hoje, com 40, que eu me solto um pouquinho mais justa. Sente... Mas eu tive eu me travei nesse momento, quando era muito jovem, tinha esses olhares. Infelizmente, vou ter que dar uma pausa agora, porque a gente precisa ir pro intervalo, mas não sai daí, que daqui a pouquinho o Nosso Olhar tá de volta aqui na Ubra TV e também no YouTube da Ubra TV. Oi, gente, estamos de volta com o Nosso Olhar aqui na Ubra TV, todo domingo a partir das 8 da noite. E tu também pode acompanhar no YouTube da Ubra TV. Vai lá que tu pode assistir a qualquer momento. Tem os episódios passados também, se você perdeu algum. Mas seguinte, gurias, a gente tá falando hoje direto do estúdio da Mix, onde a gente faz o cafezinho, né? A Milena e a Bruna, uma mulherada, já vou trocar os nomes, né? É impressionante. E a Sabrina, claro, como a gente falou, apresenta do outro estúdio. De vez em quando daqui mesmo. Exatamente. Mas, enfim, a gente tá aqui também porque esse mês a Mix completa 11 anos, né? E a gente tá num momento que a mulherada também tá dominando muito a rádio, dominando muito o cafezinho, principalmente. E a gente tá falando hoje sobre nosso tema, claro que a gente sai, a gente volta, a gente fala sobre muita coisa, mulheres na comunicação. E a gente encerrou o primeiro bloco, né, com a Milena falando, né, da questão da vestimenta, de enfim, a gente ser de gerações que eram super desenvolvidas com o corpo, né, mas a cabeça de criança e passar por tudo isso, mas mudando, assim, um pouco, e eu acho que tudo meio que se completa. Eu queria saber de experiências, assim, de vocês, assim, aqui todo mundo já tem uma carreira de bem mais de 10 anos, eu acho, com comunicação, né? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né, Sabrina? Mas, enfim, histórias boas, histórias complicadas, histórias ruins, assim. Eu não sei olha, desculpa, gente, eu tô com a gripe e a sinusite, assim, como todo mundo nesse estado. Todo mundo, né, no Rio Grande do Sul. Não tá fácil, então a coisa, às vezes, a voz embarga. Quer começar, Milena? Pode ser, a gente até no intervalo, a gente tava refletindo, né? Mas, assim, a minha experiência em comunicação, desde dos meus
19 anos, eu sempre fui mais respeitada do que desrespeitada quando a gente falando de assédio ainda, né? Porque falando nos anos 2000, início de 2000, quando eu comecei a minha carreira, eu tive bastante apoio, até masculino, porque a maioria dos diretores, gestores eram homens, né? Eram homens, mas a grande maioria sempre tive muito apoio, confiaram no meu trabalho, né? Eu sempre fui de trazer muitas ideias e mesmo bem novinha, daí já mudava rápido de posição. Então, eu ainda trabalhava com eventos na época, né? A gente trabalhava na noite ainda. E eu lembro uma vez, até me veio agora na cabeça, eu fechei como eu estava em rádio popular, eu fechei um evento numa comunidade, sei lá, evento sei lá se era de funk, de pagode na época, e eu fui lá ainda cuidar da porta, que era o borderô que a gente fazia, né, que eu fui sozinha, bem louca, com 20 anos, sozinha, e o pessoal, os que fechavam a festa, me fazia, acho que um corredor humano para eu chegar, já avisava toda a comunidade que a guria da rádio tá chegando. Eu me sentia tão segura, sempre me senti, até hoje as pessoas brincam, né, ir pra comunidade, chama Milena, né? Que nada vai acontecer contigo. Então, eu lembrando agora, refletindo, eu até num meio, assim, de festa, né, de evento, eu sempre me senti muito segura. Eu ia sozinha. Hoje eu penso, nossa, será que hoje eu iria sozinha? Deixaria teu filho, né? Sabe? Mas muito mais segura. Claro que todas nós, em algum momento, já sofremos algum assédio em qualquer meio, né? E às vezes, assim, tem coisas, desculpa te interromper, Milena, que eu fui entender que era, por exemplo, assédio, tanto assédio sexual quanto moral, muitas vezes, muito tempo depois, que era machismo. Anos que eram depois a gente refletiu, né? Sabe? Às vezes, do nada, eu tô e eu penso, nossa, mas isso aqui eu acho que era meio complicado. Eu acho que é isso, assim, não é uma coisa só do indivíduo, eu fui me dar conta. A sociedade começou a se dar conta. O que era tolerável em determinado momento não é mais tolerável hoje. Exatamente. Não tinha coisa que deixava passar. Era brincadeira. Não, era assédio. Mas na época era, é só uma brincadeira. Tu tá muito braba, nada a ver. Era brincadeira, nada a ver. Mesmo que não fosse, a gente ficava aquela, deixa passar, né? A gente achava que era normal, não. Você não tinha isso, é normal, claro. Tá? Você é mulher, ele é homem, é normal. Dentro da comunicação, achar que tu só tá naquele lugar porque é apadrinhado. Sim! Certo, assim, que várias apadrinhado, tu foi delicada, né, Sabrina? Porque eu ouvi coisas assim, tipo... Foi delicada. Mas chegaram a me perguntar diretamente, assim... Com quem que tu tá saindo, né? Não é que na RBS só se entra se tem um padrinho... Poxa, eu que entrei fazendo seleção como estagiária, eu fui estagiária de produção, depois eu fui todo o caminho ali, bonitinha. Ai, gurias. Sim. Fora as pessoas que ainda dizem assim, como se tivessem apadrinhado. Sim. Né? E fora as pessoas que dizem que tu tá lá porque tu é bonita. Por exemplo, porque também é bom, por um lado, ser bonita, mas por outro tem esse preconceito. É porque tu é bonita, né? Não, mas eu não sou só bonita. Eu sou bonita, eu sou inteligente, eu sou resiliente. É por isso que eu tô aqui, não é porque eu sou só bonita. Bonita é uma qualidade, sim. Todos aqui, nós somos mulheres bonitas, faz diferença. A gente sabe que soma, principalmente para quem trabalha com vídeo. Mas não é só isso, gente. É muito mais que isso. E a Milena tava falando das experiências dela, que a maioria são experiências positivas. E eu digo para vocês assim, eu trabalhei 5 anos com o rural. Eu sempre uso a experiência, por quê? Porque o rural é um meio essencialmente masculino. 90% das pessoas que eu entrevistava eram homens, porque eles que estavam à frente da produção, à frente da fazenda, enfim, e eram escolhidos, lideranças, maioria homens. E eu vou dizer para vocês, em outros ambientes, outros lugares que eu já trabalhei, eu posso dizer que eu passei algumas situações delicadas, para usar um termo mais delicado. E eu achei que quando eu fosse pro rural, eu pensei, eu vou ter que me armar, vou ter que me posicionar, firmar o pé, porque é um bando de homem e como é que vai funcionar? E eu digo para vocês, eu fui muito respeitada e fui ensinada, porque eu já disse isso no programa passado. Eu não sabia o que era uma saca de soja, eu não sabia nada. E eu aprendi com as minhas fontes, que na maioria das vezes eram homens. Então, talvez era um preconceito que eu tinha de pensar também, são homens, vão fazer piadinha, homem do interior, já vão vir com coisinha. E não aconteceu isso. Eu fui muito acolhida, fui muito respeitada e ensinada
por essas fontes. Num meio que é essencialmente ainda, apesar das mulheres estarem crescendo na liderança disso, é um meio essencialmente ainda masculino. Mas tu já tem que ir armada, porque tu, infelizmente, sabe que na maior parte das situações... Eu já fui com esse pensamento, mas né? eu fui desconstruindo, entendeu, Sim. Juju? Não pelo que me disseram, mas pelo que eu fui vivendo na prática. Eu pude viver isso com os meus olhos na minha prática do campo. Que a gente tem também, assim, advogado do diabo aqui, né? A gente, claro, a gente acaba, como eu comentei da outra vez, o conceito de notícia, a gente acaba tendendo a lembrar de coisas negativas, né? Sim. Mas não, a ideia não é demonizar os homens, assim, acho Veja bem. ótimo, amo. É justamente falar sobre essa mudança e como a gente está evoluindo como sociedade, né? As percepções que a gente tem. E é mudança social mesmo. Eu digo porque eu, no rádio, eu tive várias vezes a oportunidade, que foram homens que me colocaram enquanto gestores, de ser a primeira mulher a apresentar este programa. A primeira... Chegou em 2018, eu troquei de emissora e dizia, a primeira mulher. E não cansava isso? Tu não achava isso? Ai, que legal. Não, na verdade, poxa. Depois, assim, dizia, não fala mais. Agora, em 2018, já não é mais Não legal. não é mais legal, não rende. Não, Não, rende e a quando a gente fala... Mas o fato é que é algo relativamente recente, essa Exato. condução. E mesmo quando tinham, às vezes, mulheres ancorando, o nome na abertura não era o nome que vinha, era do âncora. homem. Gente, eu tô falando de 20 anos. Não tô falando do século passado. Não, a gente tá falando de menos até, de Então, 5, 10, né? relativamente Se tu recente. for... Mas eu ia trazer um outro aspecto, assim, da comunicação, porque eu venho de um ambiente um pouco diferente, talvez, do de vocês, que é do hard news, né? Então, não é do entretenimento, não é do rural, mas é da notícia notícia ruim. Da economia, da política, da segurança. Então, eu diria que a minha vida de jornalista, ela moldou um tanto do que eu sou enquanto pessoa, assim. Claro. Porque eu frequentei lugares e falei com pessoas que talvez eu não falasse na minha vida comum ali, se eu estivesse só na minha bolha. Então, eu fui desde acompanhar governadores, prefeitos, então frequentar os palácios, né? O Paço Municipal. Eu amo esses palácios, amo. Que são belíssimos. Então, tanto essa parte das autoridades, como eu fui pisar na Vila Dique, assim, né? Agora a gente viveu isso que teve da enchente, que é dramático. E eu me lembro de reassentamentos de lá, pessoas com a sua casa demolida, com pessoas que já vivem, que não foi na enchente. No dia a dia delas, entrar a água era o cotidiano, uma peça da casa era da água e do lixo. O lixo vinha e baixava. Eu não teria visto isso, talvez, se eu não estivesse no jornalismo. Claro. Então, N situações extremas, assim, de morte, de chegar lá e tal, o corpo estendido no chão e a gente conversando com as pessoas, de sequestro. Então, eu digo que hoje eu acho que eu tenho uma visão que, inevitavelmente, é plural, porque minha empatia, ela foi ampliada pela experiência. Então, eu sempre acho que o preconceito, ele é fruto de ignorância, assim. Muitas vezes ele é verdade. A gente acaba tendo preconceitos. Quando a gente conhece, quanto mais a gente conhece, mais experiencia, menor. E quando a gente fala, assim, das mudanças da sociedade, das coisas que a gente aconteceu, não é demonizar os homens, até porque o homem sofre muito com o machismo também. E às vezes é o que mais demora para se dar conta disso. O homem não pode chorar, o homem não pode usar a roupa que quiser. Também existe isso, de uma outra forma, isso aí né? é legal outro dia a gente puxar sobre masculinidade tóxica. Muito. Porque é a forma que os homens foram, em alguns momentos, em algumas casas ainda são criados Educados, com né? esta masculinidade tóxica que acaba levando a esse machismo, sabe? Então, em algum momento a gente traz alguém também que é especialista nesse assunto para falar sobre isso. Quando eu conversei em um programa que eu tinha de YouTube com uma psicóloga que trouxe esta pauta, ali eu comecei a refletir e até eu tive a oportunidade de dar uma palestra sobre a masculinidade tóxica depois, por causa de uma ONG que eu tenho, para os meninos da FEBEM, por exemplo, sabe? E ali, e até os professores na época, não te apavora que ninguém vai nem olhar para ti, nem vai falar contigo. Eu falei, será? Vamos ver, deixa todo mundo em roda. Botei. Quando eu comecei a falar, assim, tu é criado que tu não pode chorar? Se tu te machuca, se tu tem alguma dor, tu não pode chorar. Aí começaram, eu penso isso, não chora mesmo, que é viadinha, isso, aquilo. Só que daqui a pouco ficou tão acalorada a nossa conversa que tu via que eles estavam botando pra fora aquela dor. Um desabafo. Foi tão legal aquele momento que depois eu ainda falei, se alguém quer mudar de vida,
eu vou ajudar, mas tem que querer de verdade, que era de ajudar para trabalho e coisa, né? Aí 2 me procuraram no final. Olha que E legal. por um tempo eu ainda consegui, mas tu desconstrói, é como se fosse uma casca, essa masculinidade tóxica, que foi implantada na criação dos homens. Que tu nem sabe por que tu faz as coisas, que tu tem que seguir algumas regras, né? automático aquilo. Não tô defendendo os Sim. homens, mas é uma análise que eu comecei a ter muito mais empatia. Muito mais. E dialogar com homens que até brincando, vem com algum machismo, sabe? Os nossos amigos mesmo, Sim. pais, Importante o tema da irmãos. comunicação social, né? Quando a gente traz pra comunicação, as pessoas que estão vendo, estão assistindo, daqui a pouco se identificam. Porque, de repente, lá na sua bolha, nunca tocaram nesse assunto. Isso. A gente pode achar pela nossa bolha que, isso todo mundo já sabe. Não é uma verdade. As pessoas têm N realidades diferentes. Então, trazer Exatamente. assuntos, falar de coisas diversas, e é nós mesmas aqui com posicionamentos diferentes entre nós, a pessoa que está lá, de Vivências, repente, né? com isso eu concordo, com isso eu não concordo, e ter ali a possibilidade de repensar a sua identidade, né? Claro. E agora, assim, eu tava pensando enquanto vocês falavam sobre as minhas experiências. E, óbvio, a gente tem muita. Eu acho que, e principalmente eu trabalhando com entretenimento, eu tive experiências incríveis, coisas muito legais que eu já fiz, né, no trabalho. Mas, ao mesmo tempo, também tive coisas mais delicadas, porque eu acho que quando tu tá no entretenimento, é muito fácil tu mascarar algumas coisas como piadinha. É verdade. Sabe? Ela não... KKK. É isso. E assim, então assim, e eu já passei por coisas também. Quando eu comecei, eu ia fazer cobertura de evento, fazer entrevista de evento, esses festivais muito Artistas. grandes que tinham, assim, de pagode, de sertanejo, de funk, enfim. E daí tu tinha que entrevistar os artistas. Eu lembro de alguns, assim, que me marcou. Que eu peguei um ranço tão grande. Porque dos caras serem extremamente... eu me senti atacada. E imagina, eu tava começando. Eu era uma guria de 20 anos. Eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje, sabe? E a sociedade também permitia. Tipo assim, deve ser legal os caras darem em cima de tipo, tu tá ali fazendo teu trabalho, sabe? Tu não quer. Sim. Não é legal, entende? Não interessa se o cara é bonito, é feio, se tu acha ele atraente ou não. Tu quer ser respeitada como a profissional que tu tá sendo ali. Eu não tava curtindo a festa e daqui a pouco... Agora me fez lembrar de uma situação que não tem a ver com entretenimento, nem um assédio direto, mas de uma postura, que foi, eu tinha marcado, eu entrava com Vivos no jornal, eu tinha marcado uma entrevista ao vivo e o entrevistado não apareceu. E daí eu fiquei de ir buscar a Sonora, então, depois do jornal, para ir até o gabinete, tava com equipe e tal, nenhum problema com segurança em relação a isso. Mas a pessoa abriu a porta e para justificar o seu atraso, não, tu me desculpa, mas se tu quiser um emprego, eu te dou. Aquilo me deu uma versão, assim, desse... Aí o meu momento contribuinte ficou pensando, como assim você está oferecendo um emprego para justificar o seu atraso no seu gabinete? É fácil assim. Assim, te elegeram, sério. Então, assim, é uma questão de conduta em diferentes áreas dos valores que certas pessoas têm, né? Isso. Eu acho que isso que a Juju falou, Juju, muito bom. Porque parece... É pra parecer uma piada, e se tu não gosta, eu, por exemplo, eu sempre falo aqui, né? Eu sou posicionada, eu não tenho meias palavras. Se eu acho que eu tenho que falar, eu falo com educação, mas eu falo. E aí, se tu fala, nossa, ficou braba, não gostou, essa repórter é braba, não dá pra mexer. Não é braba, mas é muito fácil usar um assédio como uma piada, dizendo que é piada, quando na verdade não é. Quando tu tá ferindo a mulher, né? Quando tu tá fazendo uma piada. E isso, eu também tenho essas memórias de outros lugares, eu usei o exemplo positivo do rural, mas também trabalhei já com news, com hard news, enfim, ali no centro, gravando em lugares com grande acúmulo de pessoas, e também acontecia isso. E aí, se tu é uma mulher que tu não responde, tá tudo bem. Se tu é uma mulher que tu responde, por que tu ficou braba? Foi só uma brincadeira. Não, mas só um pouquinho, isso que tu falou, eu não entendi como uma brincadeira, eu me ofendi. E a partir do momento que eu me ofendo, independente do que tu pensa, isso foi ofensivo pra mim. Não fica dizendo que é brincadeira, porque na verdade se foi uma brincadeira, então, me desculpe, mas foi uma brincadeira desnecessária. E essa roupagem de brincadeira que se dá muitas vezes, como a Juju disse, para um assédio, para um machismo, para uma piada denigrindo, comparando, enfim, falando de alguma coisa. Eu acho que a gente também tem que falar sobre isso para mudar essa mentalidade e dar nome aos bois, como se diz, né? Mas sabe não ficar usando o nome de uma coisa que não é. E outra coisa agora que tu tava falando, e eu tava pensando aqui também, que
na minha experiência, assim, de rádio, de entretenimento também, tinha muito papo, assim, de que, mulher não gosta de ouvir mulher. Mulher, porque as mulheres... A competição feminina. Então, assim, mulher no ar não é legal. Eu tive alguns gestores ao longo da vida que tinham orgulho de dizer que mulher não precisava estar no rádio, que não tinha porquê. Assim, ao mesmo tempo que no News a gente já sempre teve, assim, não sempre teve, mas as mulheres têm um respeito. Claro que a gente vê na Rádio News, né, que também estão ganhando espaços maiores de serem apresentadoras, mais apresentadoras principais, né? Mas no entretenimento quase que tu não tinha, principalmente nos programas de bate-papo, assim, né? Mulheres. Muitas mulheres. E rolava muito isso. E daí eu comecei a entrar no ar, eu comecei a ver que não era isso, assim. Eu tava sendo bem aceita. E as mulheres algumas mulheres que já estavam, que já trabalhavam nos lugares, me abraçaram, me pegaram pela mão e falaram... Porque eu entrei, eu fui virando comunicadora meio que por acaso, as coisas foram acontecendo, assim. E pegaram minha mão e falaram, não, vem que eu cola em mim, que a gente vai, né, dar um jeito. E isso foi um exemplo que eu passei a levar pro resto da minha vida, assim, sabe? Em todos os momentos que eu encontrava uma menina que entrava pra fazer algo parecido com o que eu fazia, ou que eu via que tinha um talento, ou que daqui a pouco poderia ter uma chance, eu falava, vem que eu vou fazer. E eu busco fazer isso até hoje, sabe? Eu acho que por muito tempo a gente ouviu isso, e eu sei que não é uma coisa exclusiva da comunicação, da competição feminina, de isso aqui não serve pra mulher, isso aqui não... Então, assim, de tu também ser o exemplo que tu gostaria ou que fizeram pra ti, sabe? De dizer, vem cá. Isso aí que tu tá falando, eu também, logo que eu entrei no mundo da comunicação, que era mais corporativo, né? Eu não era no mundo jornalístico. Mas eu também, com 23 anos, eu virei coordenadora de 2 rádios, coordenadora de eventos. E as mulheres que eram diretoras na época me abraçaram também. Eu nunca esqueço, elas me levaram para uma reunião, 2 diretoras, e também só falaram, Milena, agora tu vai coordenar pessoas mais velhas que tu, tua postura é muito legal, mas assim, me instruíram assim, só a maneira, né? E até hoje, eu lembro que aquilo ali me deu eu me senti muito abraçada, e por mulheres, sabe? Que só estavam preocupadas em crescimento, só isso, ponto. E eu também tento sempre fazer isso, sempre, sabe? E eu adoro também quando tem meninas novas que estão começando, eu adoro também dizer que elas estão muito bem, ou se não estão, eu falo para elas de alguma maneira que poderia ser diferente ou não. Tu tocou um ponto que a Juju trouxe no início do programa, que era cada vez mais mulheres nos espaços de comunicação ou dentro das faculdades, curso de formação, e ainda poucas em gestão. Acho que aumentou do que eu tenho informação, acho que já temos mais gestoras na área da comunicação. Penso que há um tempo atrás se tinha gestoras na área da comunicação, mas com uma postura, uma conduta ainda muito masculina, no sentido de que eu, para estar aqui, eu vou preciso ter que me comportar ser assim. da mesma forma. Exatamente. E aí, a gente falou muito da questão da mulher, eu inseri uma grande questão, que acho que é mais recente ainda, que é a questão da maternidade. A mulher mãe, dentro desses espaços de comunicação. Porque eu ainda peguei 2 licenças maternidade, na primeira só tinha possibilidade de 4 meses, na segunda já podia pedir 2 meses a mais. Mas isso não é um direito. Tu tem que, a empresa tem que aderir, né? Pelo menos era, né? Tinha que aderir a esse projeto e tu tinha que solicitar que queria esses 2 meses a mais. Então já é um ponto delicado num mercado de trabalho que não é de pleno emprego. E eu ouvia, como era das poucas apresentadoras que tinha na época, ouvi eu com um barrigão deste tamanho e o pessoal conversa de corredor, os apresentadores, não, mas 4 meses fora do microfone, quem é da Latina pode ficar 4 meses fora. Então, eu ali, né? Aqueles comentários inocentes, sozinha, né? Não, e acho que são inocentes, eu realmente... Porque não tem noção também, sabe? Exatamente, que eram pessoas que... Porque eu sei que aqueles homens ali com quem eu trabalhei também abriram mão de muito tempo com essas famílias, trabalhando sábados, domingos e feriados. Então, é uma concepção que, para estar ali, se abre mão disso. Mas a questão tá aí, se eu
não quero abrir mão disso, né? Se eu quero maternar, para que serve a licença maternidade? É 4 meses da pessoa estar lá em casa? Não, optei por não trabalhar nesse período. Dormindo, só que não, que menos Ou é faz. porque eu estou formando um ser humano que dizem que na sociedade é importante, que seja saudável, equilibrado emocionalmente, e começa com um maternar e um paternar, né? De qualquer forma. Mas o que eu acho que não era por maldade nem piadinha, eu acho que era no sentido de não compreensão. Isso, Claro, daquele preconceito que nem a gente falou, de não saber, de não ter um entendimento, né? Abrir mão desse holofote, desse espaço para assumir essa maternidade. Aí, quando eu fui para a segunda maternidade, foi aquela questão de eu estar, e aí peço 2 meses, não peço 2 meses. Acabei solicitando os 2 meses. Mãe de segunda viagem. Né? Então, assim, e eu digo que as mulheres preocupadas, tu que já tem filho, qual é o momento de ser mãe? Eu disse, não tem. Assume e arca com as consequências. Na segunda, eu fui demitida. Na volta da licença maternidade. E então eu estava muito convicta. Uma realidade uma ainda, decisão, né? E eu só descobri essa realidade do mercado de trabalho quando aconteceu comigo. E as mulheres vinham falar comigo, dizendo, aconteceu comigo. Aí eu fui para as estatísticas. E a estatística que se tem é que de 1 a 2 anos, mais de 50%, em torno de 50% das mulheres saem do mercado de trabalho até 2 anos após o nascimento do filho. Não necessariamente por demissão, mas por não dar conta. Sim, de tudo. mas tu tem claro pra ti, Sabrina, que foi por causa do filho que tu foste demitida depois que tu voltou? Eu acho que é um dado, eu acho que é multifatorial. Eu acho que é que nem queda de avião, que a gente nunca cai por um motivo só. Eu acho que é um fator. Eu acho que tinha um contexto local, tinha uma época dentro da empresa de muitas pessoas saindo, de questão de etária, de questão de projeto. Então, acho que é multifatorial. Eu não tenho rancores, assim, que empresa é má. Até porque não existe empresa sem pessoas. Então, é aquele momento, naquele lugar, com aquele gestor. Que coincidiu. Decisões de negócio. Eu não tenho nenhuma questão Mas assim, olha como o mundo é mau. Não. É uma empresa, não é esse... minha. Se eu fosse dona da empresa, eu escolhia se eu ficava ou não. Mas eu acho que é uma movimentação empresarial. E esse é um baita tema que eu acho que a gente tem que trazer também, né? Sobre a maternidade, licença maternidade, sobre as mudanças, sobre questões de leis também, quanta coisa já mudou, os exemplos que a gente tem no mundo, né? Com certeza, eu sou a única que não sou mãe, mas inclusive... sobre isso também, né? O que se espera da mulher, a mudança eu sou uma pessoa que não tenho, assim, ainda na minha cabeça sobre... Será que vou ser mãe? Eu ia te perguntar se tu tem vontade. Uma pergunta simples. Uma pergunta bem simples. Não, encerrar o programa. Nossa. Eu até... Sabe, Milena, que eu penso muito sobre isso. Eu acho que em algum momento, sim, eu vou querer ser mãe. Eu não sei se eu vou querer engravidar. Entendi. Entendeu? Mas que é uma outra... Eu acho que hoje a gente tá vendo... Tá se tornando mais comum, né? Tantas formas de ser mãe, de ser pai, tantas formas de... Ou não, né? De ter seus filhos pets e tantas coisas. Então, com certeza, eu acho que é um assunto que rende muito pano pra manga. Eu falei isso com nenhuma forma de vitimismo, assim, a mãezinha demitida. Eu nunca gostei dessa pecha, assim, de vítima. Eu falo porque eu fui olhar as estatísticas depois, que era uma novidade pra mim. Não tinha a menor ideia de que isso acontecia. Porque é uma coisa que normalmente, se tu não passa por isso, tu não vai saber, mais uma vivência que vai pra minha pluralidade. E eu acho que a ideia não é o vitimizar, né? É o eu acho, analisando, não sei a estatística, não li nada, né? Mas eu acho que ainda a decisão de mulheres que estão bem nas suas carreiras, decisão de engravidar... mexe muito, né? Será que é o momento? Porque eu corro risco, né? Vou ficar no mínimo 4 meses fora da empresa. Tem aumentado com o congelamento de Exatamente. Né? E eu, por exemplo, hoje, eu fui a primeira das minhas amigas a ter filho. Imagina com 26, tu foi mãe super jovem, anos, né? Pra hoje, época, né? Hoje, sim. Porque pensando, eu tive minha primeira com 32, era a idade que a minha mãe estava tendo o terceiro. Exato, mas a nossa geração já é completa. A minha mãe me teve com 33. Só que nisso, na época, era a super exceção, né? A minha mãe porque também com foi 33, as mulheres já estavam no quarto, quinto, fechando a fábrica há anos, né? Eu sou a primeira, eu tenho o meu irmão. Na época, eu nasci, ela tinha 30, eu acho, imagina na época, mas foi uma decisão dela também por carreira. Também. A minha irmã teve com 38. Olha a segunda filha, a primeira tá super com 32 e com 38. A segunda foi com 37. E não, só que eu tava falando, e daí nossa, a primeira, assim, parecia que eu era uma criança. Tu tá tendo filho agora. E foi uma decisão, não foi sem querer eu decidir ter, né? E
E até hoje, eu tô com 40 anos, várias amigas ainda não tiveram e querem. Sim. Sabe? Então, por quê? Por causa das suas carreiras, mas principalmente. Daí tem biologia e né? tem uma parte que a gente não tem como descolar. Assim, tem uma Por isso questão. o congelamento de óvulos de novo, né? Porque a gente sabe que o homem tem 80 anos ainda consegue. E mais ou menos, porque Mais tem ou umas menos. pesquisas também Tem que pesquisas já que apontam mostram aumento de possíveis risco. Não é tudo culpa complicações. nossa. Não, também não é assim. Porque também pode ter essa questão de Tem. envelhecimento do espermatozoide, sim. que pode causar algum problema ali de formação. Então, não é só mais Não, ou mulheres. desistem ou se tinham a pretensão, desistem. Não quero, tô bem no meu trabalho, tô viajando, também mudou um pouco o pensamento. Isso aí a gente pode também depois O que eu quis dizer aprofundar. com trazer a maternidade é que eu vejo cada vez mais, hoje em dia, mulheres jornalistas na comunicação com filhos. Sim. Tá aumentando. Sim. Até porque meu pensamento, o filho, ele nunca vai atrapalhar. As pessoas pensam isso. Vai atrapalhar minha carreira, então eu vou só ficar na carreira, não vou ter filho. Vai atrapalhar meu casamento, vai atrapalhar minha vida social. A minha avaliação, falando da bolha que a Sabrina comentou, na minha bolha, o Theo, ele não veio para atrapalhar nada. O Theo veio para dar sentido a tudo que eu faço hoje. É verdade. Sabe? Como profissional, como mãe, como esposa. Ele veio na minha vida para mostrar, separar o joio do trigo e dizer, é isso aqui que eu quero trabalhar, eu quis voltar para a emissora, mas ele me faz todo dia fazer esse negócio aqui com muito mais garra, com muito mais vontade, porque eu tenho para quem voltar, eu tenho por quem fazer, que hoje é o meu filho, que é a pessoa mais importante da minha vida. Então, eu acho que o filho, ele vem para nos confrontar. Tu quer ser profissional? Então vai lá, faz com amor. É o sentimento que eu tenho, né? Dentro da minha bolha. O pós, agora falando pós, passado toda aquela fase do nenezinho, né? Isso. Com certeza, hoje eu com um filho de 12 anos, tudo que eu faço, eu conto pra ele, o que tu acha? E agora, onde é que tu tá? O que tá fazendo? Ele adora e eu também, eu penso por ele, assim, sabe? Eu quero vencer por ele. Isso. Porque uma coisa é só a gente. Daí depois, quando tu tem as pessoas que torcem por ti, claro, tem amigos, pais, né? Família, mas o filho te olhar, né? E te admirar, isso não tem preço. A admiração de quem a gente ama, né? Sempre. Nem vou abrir essa gavetinha. Porque não vai dar mais tempo. Tem dois, eu quero saber. Pra finalizar. Não, pelo amor de Deus, que o pessoal já tá aqui, ó. Assistam aos próximos. Exatamente, é pra deixar aquele gostinho de quero mais. Mas a gente volta então domingo que vem. Muito obrigada pela tua companhia. E é isso, né, gente? Uma boa noite de domingo. Um beijão. Beijo, Tchau, tchau. até domingo.